Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Bem-aventurados sois vós, jovens, pois mesmo em tão pouca idade tem uma tão grande, oh aleluia Jesus, tem uma tão grande experiência, tem um tão grande compromisso em reconhecer que é dependente desse Deus Todo-Poderoso. Podemos presenciar várias pessoas já de certa idade, mas que não reconheceram que depende do Senhor. E essa geração está aqui, reconhecendo que depende do único e suficiente Deus. Oh, aleluia, Jesus! Eu convido a amada igreja a ler comigo o tema deste culto, o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20, o verso de número 9. Aleluia, Jesus! Aleluia. Glória a Deus! Enquanto os irmãos acham, eu gostaria de estar agradecendo ao meu Deus por mais essa oportunidade de estar trazendo a palavra dele, ao meu presidente, Diácono Márcio, cada ouvinte que está aqui à minha retaguarda. É uma honra poder falar deste Deus tão poderoso. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Podemos assentar, irmãos, nessa noite? Mas antes de entrar propriamente dito na palavra do Senhor, eu quero estar contando uma história e convido a amada igreja a acompanhar juntamente comigo essa reflexão, essa história. Ela vai nos contar do seu marido e sua esposa, presbítero Paulo, a qual o marido, ele era o provedor da sua casa, ele se dedicava e se empenhava. Por favor, irmãos, imagina comigo nessa noite. Ele se empenhava em agradar a sua esposa. Não, a minha esposa, ela será a mulher mais feliz do mundo. Eu lhe darei presentes, eu elogiarei ela, eu abrirei o meu coração da forma mais pura e singela. Mas em meio a tantos benefícios com qual seu marido se propôs para aquela mulher o tratou ele de forma aleivosa. Aquela mulher decidiu simplesmente trair o seu marido. Eu pergunto para a amada igreja: o que vocês fariam se estivessem na posição deste marido? Reflita em seu coração. Nós temos a lei nos dando total liberdade. Nós temos a própria palavra do Senhor falando que se o nosso cônjuge se deitar com outra carne, ele se fez carne com a outra carne, e nós estamos livres para nos despojar e casar com outra pessoa. A própria palavra nos diz. Agora, eu te pergunto, o que você faria? Você se determinaria esse com um divórcio? Ou você iria acreditar que mesmo você tratando tão bem aquela mulher, ela iria voltar a te tratar bem assim como você tratou? Pela lógica humana, eu como homem, eu não aceitaria de volta, eu terminaria. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Deus o amou. Deus amou o seu povo, mesmo ele tendo se entregado para outros deuses. Isso trazendo para os dias de hoje, assim também não é diferente. O Deus do mundo hoje é o telefone. Como para nós é um sacrifício ficar 2 horas lendo a palavra, presbítero Paulo, mas é tão simples ficar 2 horas no telefone. Estamos nos entregando aos deuses deste mundo, que hoje é o que domina. Quantas vezes nós preferimos ficar trabalhando a não servir a casa do Senhor? Então, irmão, mesmo mediante toda a traição, entre aspas, com o Senhor, Ele nos amou. Então saiba que você não está aqui em vão. Você não está aqui para ouvir essa palavra em vão. Primeiramente, o Senhor, nosso Deus, te amou. Ah, meu pregador, mas como isso? A palavra do Senhor vai nos dizer em Jeremias 1, capítulo de verso de número 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ei, você não está aqui por um motivo, por algo em vão. Você está aqui por um motivo, e esse motivo é aquele lá, que está lá em cima. Ele permitiu estar aqui nessa noite, para você se derramar aos pés dele, e ouvir uma palavra, de não deixar a chama apagar em seu coração. Oh, aleluia! Glória a Deus! Irmãos, trazendo a história do profeta Jeremias.
A história vai nos contar que ele disse a Deus: ah, Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. Talvez nós também nos sentimos esse sentimento em nosso coração. Eu sou apenas uma criança. Quem eu sou para o Senhor poder me usar? Quem eu sou para sentir a presença de um Deus tão grande e poderoso? Mas o Senhor diz: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. Você está aqui nesta noite porque o Senhor te enviou. Você está aqui nesta noite porque o Senhor tem algo preparado para você. Oh, aleluia, Jesus! Então, Jeremias tomou posse daquilo que o Senhor falara. Então começou o seu ministério como profeta. Começou a trazer profecias para Judá. Mas foram profecias fortes, palavras fortes. E mesmo o Senhor, nosso Deus, usando Jeremias de uma tão grande forma, o povo não quis ouvir a palavra do Senhor. O povo preferiu cultuar a Baal, um Deus criado neste mundo, que solicita para sua reverência sacrifícios de criança. Misericórdia, pastor. Eu fiquei lendo esse versículo e falei: Senhor, eu não queria ler esse livro. Eu falei: Senhor, eu já não quero ler mais, porque eu fiquei, de certa forma, indignado com tão maravilhas o Senhor Deus fez para o povo, e mesmo assim Ele desprezou. Por um acaso, Ele lembra alguma coisa de relance nos corações de vocês? Quantas vezes nós saímos para evangelizar, e eu fiquei sabendo de algo que partiu no meu coração por evangelismo passado, pastor. O Marcos Felipe foi entregar um panfleto para um homem, e ele colocou o seu telefone em sua face e falou: estou em ligação. Eu falei: meu Deus, é só ouvir uma criança. Mas mesmo assim ele rejeitou a palavra do Senhor. Estamos vivendo o mesmo tempo em que Judá estava vivendo, preferindo cultuar a outros deuses do que ao Deus Todo-Poderoso, Deus que criou a tudo e a todos. Oh, aleluia, Jesus, glorifica o Senhor. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo estava planejando a matar a Jeremias. Não é de Deus que esse homem está falando. Não é do nosso Deus. O que fizemos nós? Nós não fizemos nada para sofrer tão grande aflição. Se dando uma de inocente, sendo que o nosso Deus é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele contempla tudo e a todos. Oh, aleluia, Jesus. Mas até mesmo a sua cidade natal rejeitava Jeremias. E Jeremias falava: Senhor, eu já estou sendo zombado, porque eu só falo palavra dura. Ei, mas esse é a nossa missão neste mundo. O Felipe ele tomou a rejeição daquele homem, mas ele continuou no evangelismo, mesmo sendo uma criança, que nem identificar o mal do bem ainda não sabe. Não tem uma malícia na sua mente. Eu quero dizer para você: o que tu tens feito para o Senhor? É por conta de uma negação que iremos falar do Senhor? É por conta de simplesmente um não que nós recebemos? O não do Senhor também, Ele nos livra de muitas coisas. Aleluia. Mas também Ele está ali para nos abençoar quando você disser sim para Ele. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu confesso que, lendo a palavra do Senhor, escrito em Jeremias, eu fiquei com temor no meu coração. Não um temor de medo, mas um temor de tão grande tem poder essa palavra. Eu fiquei refletindo nesse livro, eu falei: Senhor, é uma palavra dura, é uma palavra forte. Mas irmãos, quanto mais eu pensava que era uma palavra dura, um fogo ardia no meu coração. Oh, aleluia. Eu li aquela palavra e eu senti na presença do Senhor. Eu falei: Senhor, que o Senhor me use, porque eu sou apenas uma ferramenta em suas mãos. Eu falei: Senhor, que eu consiga passar aquilo que o Senhor falou no meu coração. Mas primeiro, essa palavra dura me bateu. Primeiro eu falei bem assim, indo com o nosso pastor Carlos. Eu falei: Pastor Carlos, eu cheguei no capítulo 3, eu já não quero mais, está doendo. Eu não quero ler mais, pastor Isaac. Porque o Senhor foi tão grande, tão misericordioso com o seu povo, e mesmo assim o seu povo não o escutaram. Mas mesmo assim o Senhor foi misericordioso para com ele. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer ainda no livro de Jeremias que o povo do Senhor fez duas maldades com ele.
deixaram o manancial de águas vivas, o Deus Todo-Poderoso, e fizeram para si mesmos cisternas rotas, que não retêm a água. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Tu irás trocar a glória deste Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, do que de não ter proveito algum? Meu Deus! Pois o povo deste mundo o faz. Pois o povo do tempo de Judá o faz. Oh Senhor, fala com o teu povo nesta noite. Aleluia! O povo ainda mesmo mediante isso, mesmo tendo rejeitado o manancial de águas vivas, o povo se dizia inocente, dizendo: o que fizemos? Mas nós somos inocentes. Nós não me recordo do meu pecado, do pecado dos meus pais, não tirando a própria trava dos seus olhos. Pastor, se o Senhor estivesse cheio de Deus, como o Senhor está, não tirando menos coisas do Senhor, mas o Senhor reconheceria se o Senhor estivesse errado, cheio de Deus? Então, mas se o Senhor estivesse vazio de Deus, o Senhor se reconheceria que estava errado? O ego estaria tampando seus olhos, né? Então, irmãos, o que te impede de reconhecer a sua dependência no Senhor nesta noite? Aleluia! É o ego que está inflado? Pois eu quero te dizer que o Senhor quer encher o seu coração de fogo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus poderoso! Mas o que isso quer dizer nessa noite, pregador? O tema da festa é: a chama não se apagará, o coração está cheio de fogo. Ou seja, está cheio da presença do Senhor, mas você está dizendo que o povo daquela época estava vazio, estava frio. Sim, eu digo. Pregador, mas em Levíticos 6:13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas ei, esquecemos do processo do fogo do altar. Esquecemos que o Senhor estabeleceu algo para o fogo permanecer aceso no altar. O Senhor ordenou: faça isso e faça aquilo, que o fogo não nasça. O Senhor mandou tirar as cinzas daquele fogo que já se acendeu, já está certo para apagar, renova o fogo e pega aquelas cinzas e põe em outro lugar. Ele fala isso em Levítico 6. E o que temos feito para limpar para que o fogo permaneça aceso? Porque o mundo também oferece fogo estranho. E como identificar o que é o fogo do Senhor e o que não é? Aleluia, Jesus. Aleluia! Mas pregador, eu já não sinto a presença de Deus. Eu já não choro mais, muito menos sinto o arrepio da presença do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Mas aleluia. Eu quero dizer uma coisa: o meu Deus não precisa se diminuir com apenas um arrepio para você saber que Ele é contigo. O meu Deus não precisa se diminuir a uma lágrima escorrendo pelos seus olhos para falar que Ele é contigo. Não, Jeremias também foi gente como a gente. Ele se sentiu iludido pelo Senhor, mas ele se esqueceu que lá atrás o Senhor falou assim: cinja os teus ombros, pois eu sou contigo. Aonde eu mandar tu ir, tu irás, e o que eu falar para tu falar, tu falarás. Então, irmãos, não vamos esquecer que o nosso Deus, Ele é simples. O nosso Deus, Ele é simples, apenas uma adoração singela do seu coração. O seu respirar é a presença do Senhor na sua vida. Sim, o nosso Deus não precisa te diminuir com arrepio para você saber que Ele é contigo. Não, se você reconhecer que o seu levantar, o seu deitar, o seu respirar, o seu falar é a presença dEle com você, você será muito abençoado nas mãos do Senhor. Glória a Deus! Mas, pregador, eu entendo o que eu preciso fazer, pois eu não consigo ver mais o Senhor, nem nas nuvens eu enxergo mais Deus, nem no sol, nem no poder da gravidade de segurar o planeta Terra eu consigo enxergar Deus. Para mim, Deus não existe. Como você disse que esse fogo arderá sobre o meu coração? Eu quero te fazer uma pergunta: onde está posto o seu altar? É uma palavra forte. Mas onde está direcionado o seu altar? Glória a Jesus. Ele está posto entre madeira e rocha, assim como Judá trocou o Senhor? Judá trocou o Senhor por um Deus feito de madeira, feito de rocha. Estendeu templos para Baal, feito de madeira, feito de rocha. O povo do Senhor, o povo eleito,
Trocou o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra por um Deus que não tem proveito algum, por um Deus com letra D minúscula. Onde está o seu altar nessa noite? O seu altar está direcionado para madeira e rocha? Ou estará direcionado para ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus? Aleluia! Para onde está direcionado o seu altar? Pois uma coisa eu te digo: se você simplesmente colocar madeira no fogo, ele vai se incendiar. Se você tiver ali algo que faça pegar fogo, ele vai se incendiar. Mas uma hora ele irá apagar. Agora, aquele fogo que é alimentado constantemente pelo Espírito Santo de Deus, com busca, com oração, com jejum, esse não se apagará. Esse coração está voltado para o Senhor, para fazer a vontade dele. Oh, aleluia, Jesus. Mas, pregador, como você me diz isso com tanta veemência? Eu posso te dar um exemplo na palavra do Senhor. Ah, meu pregador, eu não quero algo do Antigo Testamento, eu quero algo do Novo. Eu trago também para você. Nós temos exemplo de dois homens que andaram ao lado de Jesus. Nós temos Pedro e Judas, o que traiu o Senhor. Judas traiu ao Senhor, trocou ele por moedas de prata. E o seu fim nós sabemos. Ele poderia ter um fogo em seu coração, mas esse fogo não estava voltado para o Espírito de Deus. No seu fogo, no final, ele foi condenado, com ele mesmo se suicidando. Este é o fim de alguém que entrega o seu coração para as coisas vãs deste mundo, por dinheiro, por algo tocado. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer sobre Pedro. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro, mesmo tendo negado o Senhor 3 vezes, ele se arrependeu. Ele voltou para os caminhos do Senhor. E hoje essa igreja está firmada aqui, pois o Senhor usou aquele homem há cerca de 2 mil anos atrás para estabelecer essa igreja. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Jeremias, como eu disse, ele é gente como a gente. Porque eu estava conversando com o pastor Carlos, meu pai, em casa. Eu falei, pai, eu fiquei abismado com o livro de Jeremias. Pois nós vemos diversos homens, como Daniel, a qual um homem muito amado. Eu falei, meu Deus, quase um homem intocável. Que homem, a qual os leões deixaram o seu lado natural para que ele permaneça vivo. Em que o rei reconheceu que não tinha nada o que fazer com aquele homem, e foi o primeiro a ver como é que Daniel estava na cova dos leões. Mas Jeremias ele chora para o seu povo. Jeremias, ele fala, Senhor, me senti iludido. Eu falei, meu Deus, como um homem que ouve a voz do Senhor se sente iludido. Jeremias foi homem como a gente, mas ele não deixou os caminhos do Senhor. Ele diz que tentou resistir ao fogo, mas ele não conseguiu. Ele se cansou de resistir ao fogo do Senhor, mas ele mesmo fala no final do versículo que ele não conseguiu. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Então eu quero dizer com isso é que Deus ele não dá as condições. Deus ele não dá as condições. Ele permite, olha só, eu vou te dar força. Eu vou ser contigo aonde tu ir. E eu serei contigo. Mas somos nós que realizamos as escolhas. O Senhor nos dá condições. Mas quem é que toma partido? Somos nós. Ei, mas pregador, meu coração está se esfriando. Toma um partido perante o Senhor nessa noite. Aleluia. Mas pregador, não conheça o Senhor. Eu quero dizer uma coisa: o Conde Manuel pode até ser grande, mas tem lugar para você nele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória! Aleluia, meus irmãos! Mas mesmo Jeremias pregando para o povo, mesmo Jeremias falando com o povo ainda assim foi levado cativo, pois não ouviu a palavra do Senhor. Aleluia! O povo preferiu não ouvir o que o profeta estava dizendo ao povo. E o que eu achei incrível é que também naquele tempo, pastor Isaac, existiam profetas que falavam coisas que não vinham do Senhor. E mesmo assim o povo estava tão cego, estava tão voltado para as coisas mundanas, que ouvia os profetas que pregavam coisas do mundo, dizendo que não passariam por aflições. Ei, até mesmo o Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, ele dá condição de estar vencendo também.
Se Ele venceu o mundo, Ele também dá condições para cada um de nós que está sentado sobre esses bancos, ouvindo a palavra do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Então o povo foi levado cativo, pois preferiu ouvir, preferiu deixar a promessa de Deus de lado, de uma terra que manda leite e mel. Esse Deus cumpriu, esse Deus guiou o seu povo em meio ao deserto e permitiu que ele chegasse na terra. E mesmo assim, Deus tendo feito tantos milagres, esse povo não ouviu. Mas pregador, então você está me dizendo que buscar ao Senhor, buscar intensivamente ao Senhor, deixar com que a chama queime meu coração, permitir que eu seja templo do Espírito Santo de Deus, vai me trazer coisas boas. Mas mesmo Jeremias falando com o povo ainda foi levado cativo. Sim, ele foi levado cativo. Ah, mas e as promessas do Senhor? Continuando o livro de Jeremias, você vai perceber que lá no final, mesmo no meio de um povo cativo, Deus cumpre a sua palavra que está escrita lá atrás, que o trono volta a permanecer na linhagem de Davi. Lá no final do livro de Jeremias, a palavra do Senhor vai nos dizer bem assim, que foi levantado Joaquim, que era da linhagem de Davi, para sentar no trono novamente. Então, mesmo um povo que preferiu outros deuses, mesmo um povo que se esqueceu do seu Deus, mesmo um povo que pecou e não tinha se arrependido, o Senhor cumpriu as promessas dele lá de trás. O que impede do Senhor cumprir as promessas dele na sua vida? Aleluia! Não tem nada que impeça a não ser o seu simples poder de escolha. É Deus. Pregador, nós estamos falando de tempos diferentes, tempos em que sacrificavam crianças para outros deuses. Mas vamos trazer para os dias de hoje. Hoje não se sacrifica crianças. Bom, não que a céu aberto, podemos dizer assim, né? A olho nu. Não se sacrifica criança. Mas beleza, hoje, quantos têm sacrificado os seus sonhos por um prazer momentâneo? Quantos têm sacrificado o poder e a chama do Senhor por simplesmente escolher vivenciar coisas mundanas? Presbítero irmão Wellington, se nós formos ao hospital e encontramos diversas pessoas dependendo do Senhor, precisando de uma intervenção divina, se nós formos lá e pegar a palavra do Senhor, Ele vai pedir para orar por ele. Mas quem disse que Ele quer voltar o seu coração para o Espírito Santo de Deus? Essas pessoas têm sacrificado e entregue os seus corações para a maldade deste mundo. Você ainda acredita que é diferente esse tempo? Você ainda acredita que o Senhor pode deixar você ser levado cativo? Se esse fogo não arder no seu coração, o final que promete para essas pessoas é muito triste. Se esse fogo não arder no seu coração hoje, se você não permitir que esse fogo arde em seu coração, você irá queimar no final. É forte, né, pastor Isaías? Mas tem uma esperança. Se o Senhor permitiu que a linhagem de Davi voltasse ao poder, você também pode voltar a ter paz dentro do seu coração. Basta você entregar o seu coração para Ele. Aleluia! Se você ainda não conheceu o poder deste Deus, eu volto a fazer o convite. Ainda há lugar nesse conjunto na lugar do Se você ainda não é tão jovem quanto o evangelista João Alcir, ainda há lugar no conjunto manancial. E eu creio que ainda poderá ter um conjunto de homens. Aleluia, Jesus! As pessoas podem querer ainda louvar ao Senhor. Eu acredito em uma geração que ainda escolhe louvar ao Senhor do que louvar ao deuses estranhos. Eu acredito nessa geração que prefere se sacrificar e se entregar ao Senhor do que sacrificar sonhos por desejos carnais. E encerrando aqui a minha palavra, quando eu falei, Senhor, se eu pegar 10 minutos, eu ficaria feliz, mas se eu venha ser uma ferramenta para falar com o seu povo. Aleluia! Eu falei, Senhor, eu não quero me estender e pregar 30 minutos e começar a falar de mim mesmo. Não, Senhor, eu quero falar para o conjunto, eu quero falar para a tua igreja, cada um que está ouvindo ali. Aleluia. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E para encerrar a minha fala nessa noite, eu queria estar relatando uma frase para os irmãos, gostaria que refletisse sobre ela, que diz assim: miserável homem sou, pois me deito todos os dias com o coração pulsando pelas ansiedades,
e não pela eternidade. Eu te convido a ter o coração pulsando pela eternidade. Aleluia! Eu te convido a você deixar todas as ansiedades que este mundo te oferece, a todos esses males que este mundo te oferece. Pode até ser bom por um momento, mas no outro dia a ansiedade vem no seu coração. No outro dia a ansiedade limita você até não respirar. Pois, quem já leu um pouquinho sobre crise de ansiedade? A pessoa fica limitada até no seu respirar. Então eu convido você nesta noite a vir aqui à frente, nós estaremos fazendo oração. O Senhor está de braços abertos para te receber. Pois a palavra do Senhor vai nos dizer que há mansões celestiais nos esperando. E para alcançarmos as mansões celestiais, o fogo tem que arder continuamente sobre a nossa vida. Então o nosso altar vem estar voltado para receber e ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero levar uma palavra tão dura, mas meu coração ardia. Aonde eu mandar tu irás, e o que eu mandar tu falar, tu falarás. Então eu convido nesta noite, permita que o seu coração seja pulsado pela eternidade, por vivenciar a eternidade, aquilo que o Senhor colocou como projeto para nós nesta noite. Amém? Que as palmas louvam